Ok, pessoal, estamos de volta com a Geografia Ambiental. O tema da nossa aula de hoje será as vegetações. Nós já vimos sobre o clima na aula anterior e agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a vegetação. Por que eu falei que já vimos o clima? Porque ele é fundamental para consolidar a vegetação mundial, certo? É um dos 5 fatores chaves básicos que irão determinar a vegetação do local. Nós temos o clima, o solo, a vegetação, energia e relevo. Espera aí, vegetação? Sim, a interação entre esses fatores vão consolidar a vegetação mundial. E quando eu falo em vegetação, eu tenho uma vegetação interferindo em outra, né? Por exemplo, quem nunca ouviu dizer que embaixo da vegetação de eucalipto, plantas de eucalipto, não nasce nenhuma outra vegetação, né? Fator alelopático que ocorre, uma substância alelopática emitida pelas raízes do eucalipto, impedem o crescimento de qualquer outra vegetação embaixo da sua copa, certo? Então, nós temos aí um exemplo clássico de vegetação interferindo, sim, no crescimento de outras vegetações, certo? Além da vegetação interferindo, né, no crescimento de outro tipo vegetal, nós temos o clima, né, que é um dos fatores predominantes. Nós vimos, quando a gente estudou clima, aquelas regiões em que a vegetação era típica da caatinga, né, a vegetação era típica do cerrado. Nós vimos as características predominantes e a gente vai ver mais sobre isso. O solo, nós temos solos do tipo que contém mais micro-organismos, menos micro-organismos, isso vai interferir no crescimento da vegetação, certo? Solos mais porosos, solos menos porosos, textura mais leve, textura mais compacta. O tipo de solo vai interferir no crescimento das plantas. Existem plantas que não se adaptam a solos ácidos, existem aquelas que são predominantes de solos ácidos, certo? Então, nós temos o solo interferindo na vegetação. A energia, quando eu digo em energia, eu estou falando em energia solar, né? Energias essenciais para o crescimento da vegetação. Estou falando em relevo, existem plantas que não toleram altas altitudes, existem aquelas que não toleram baixas altitudes. Então, nós temos o relevo determinando também o tipo de vegetação do local. Não é um desses fatores que vai determinar a vegetação predominante, e sim a interação entre esses fatores que irá determinar a vegetação predominante daquele local, ok? Bem, clima quente e chuvoso. O que nós esperamos disso? Grandes florestas tropicais com enorme umidade e precipitação. Lembra que eu falei do ciclo da água? Se eu tenho grandes florestas, eu vou ter enorme umidade. Ciclo da água, evapotranspiração ocorrendo através dessas plantas e precipitação constante. Climas áridos, semiáridos, desérticos. Nós temos plantas e animais adaptados às condições adversas, como a falta de água e alimento, né? Nós temos um exemplo clássico que seria a vegetação do cerrado. É uma vegetação mais adaptada ao clima seco, adaptada ao solo ácido, ok? E quais seriam as vegetações mundiais a serem estudadas? Nós temos a floresta pluvial tropical, floresta temperada, floresta de coníferas, a tundra, savana, estepe e pradarias e as vegetações desérticas, certo? Mas nós vamos estudar a fundo a vegetação brasileira. Nós estamos num país altamente diversificado, tanto em termos de clima e solo, quanto em termos de vegetação. Afinal de contas, o clima e o solo interferem diretamente na vegetação predominante da região. Temos então a Mata Atlântica, certo? Aqui na região mais litorânea. Temos a floresta amazônica predominante, os manguezais.
Mata de araucária, aqui ao sul, a mata de cocais, aqui ao nordeste, caatinga, os campos, certo? Cerrado e o complexo do Pantanal e os Pampas Gaúchos, ok? Nós vamos ver sobre eles. A Mata Atlântica é a menos densa que a floresta amazônica. Quase 100% dela já foi destruída. Nós temos uma faixa, um resquício de Mata Atlântica ainda predominando, certo? Dela nós podíamos encontrar pau-brasil, cedro, peroba, jacarandá, que eram características da Mata Atlântica, certo? Nós temos uma gama de animais, micos, onças, tatus, certo? Originários da Mata Atlântica, porém ameaçados de extinção, porque já que ali era um meio de sobrevivência deles, né, adaptados àquelas condições, e essa condição está sendo exterminada, a tendência é que esses animais entrem em extinção, ou seja, a gente tem uma redução de biodiversidade devida à perda de um tipo de vegetação. Vivem ainda na mata gambás, tamanduá, preguiça, mas esses estão fora do perigo de extinção. Em razão da Mata Atlântica ter sido muito utilizada para a fabricação de móveis, afinal de contas nós estamos falando de madeiras de lei, né? Hoje calcula-se que apenas 5% da sua área ainda permaneça intacta, ok? A floresta amazônica, nós temos milhares de espécies, é uma floresta altamente rica, altamente diversificada em termos vegetais. Não perde as suas folhas no outono, está sempre verde, não trata-se de plantas caducifólias, são aquelas plantas que perdem a sua folha no outono. É dividida em 3 tipos de mata: igapó, várzea e terra firme. Vive do seu próprio material orgânico, ou seja, a floresta amazônica ela é tão rica que a sua serrapilheira, que seriam as próprias folhas que caem das árvores, elas são capazes de propiciar o desenvolvimento da microbiota do solo e a decomposição e a alimentação da própria planta, digamos assim, propriamente dita, ok? A fauna é rica e variada. Nós temos espécies ameaçadas como o mogno e a onça pintada. Mogno, uma madeira hoje já entrando em ameaça devido à extensa exploração indiscriminada, e a onça pintada. O desmatamento da Amazônia é hoje um problema que preocupa todos nós brasileiros. Nós sabemos que o desmatamento da Amazônia chega a influenciar no clima no sul do país, certo? Por quê? Nós temos uma ampla área de mata responsável por elevada precipitação. E com o desmatamento nós estamos influenciando o ciclo da água, que eu já falei para vocês, certo? Então, esse ciclo alterado irá interferir nos climas predominantes da região, ok? Vegetação litorânea, que são os manguezais e as restingas, são características das terras baixas e as planícies do litoral. Elas vão formar vegetações como mangues ou manguezais, vegetação de praias, vegetação das dunas e a vegetação das restingas. A mata de araucária, encontrada na região sul do Brasil e nos pontos de relevo mais elevados da região sudeste. Existe pelo menos 19 espécies desse tipo, entre elas 13 são endêmicas, ou seja, existe em um lugar específico, só é encontrada naquele determinado local. Desenvolve-se em regiões nas quais predomina o clima subtropical, então nós temos uma mata, certo? Ligada diretamente a um tipo de clima. Apresenta inverno rigoroso, verões quentes, índice pluviométricos elevados e bem distribuído o ano todo. Isso é fundamental, olha só o clima interferindo na vegetação predominante da região, como nós falamos anteriormente. A mata de cocais, situada na zona de transição dos biomas aí entre a Amazônia e a Caatinga, nos estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Pará e no norte do Tocantins.
A maioria das árvores são babaçu, carnaúba, oiticica e uburiti. A biodiversidade de espécies de palmeiras, como o açaí, as folhas das palmeiras são grandes e finas e nas menores altitudes, ricas em espécies nativas de arbustos. Essa é a característica dessa mata. A caatinga, nós temos uma vegetação típica do clima semiárido do sertão nordestino. Temos uma vegetação pobre, plantas adaptadas à aridez, chamadas plantas xerófilas, que no caso são mandacaru, xique-xique, faveiro, possuem folhas atrofiadas. Qual o objetivo dessas folhas atrofiadas? Reduzir a evapotranspiração, reduzir a perda de água, caules grossos e raízes profundas, objetivo de absorver mais água em camadas mais profundas, mais difíceis de acesso, para suportar esse período de estiagem típico desse clima. Arbustos e pequenas árvores são predominantes, como juazeira, aroeira, abraúna, também fazem parte da paisagem. E quanto à fauna, nós destacamos a cutia, o garimpeiro, que é uma espécie de ave predominante da região. Os campos, vegetação rasteira e localizada em diversas áreas do Brasil. A paisagem é marcada pelos banhados, os ecossistemas alagados. Então, nós temos uma característica importante, que é uma vegetação tolerante a baixa concentração de oxigênio, certo? Áreas mais alagadas. Predomínio da vegetação de juncos, gravatás, aguapés, que propiciam um hábitat ideal para as várias espécies de animais. Garças, marrecos, veados, onça, lontras, capivaras, ok? De todos os banhados, o banhado do Taim, considerado ótimo para a pastagem rural, é o mais importante devido à riqueza de solo. Então, nós temos essa característica dos campos. O cerrado, típica da região centro-oeste do Brasil, é formado por plantas tropófilas. Ou seja, que plantas são essas? São aquelas adaptadas a uma estação seca e a outra estação úmida. Há também o predomínio de arbustos com galhos retorcidos, casca grossa, raízes profundas, para evitar o quê? Perda de água, maior absorção de água nos períodos de seca. Quase 50% da vegetação do cerrado foi destruída devido ao crescimento da agropecuária no Brasil. Foi uma área muito explorada, certo? Houve um desmatamento, uma redução da vegetação para que houvesse uma maior exploração, principalmente da soja, né? Aquelas pessoas que vieram do sul para explorar o cerrado. O cerrado é cortado por 3 grandes bacias hidrográficas, Tocantins, São Francisco e Prata, contribuindo muito para a biodiversidade da região, que é algo espetacular, característico, surpreendente, que é a elevada biodiversidade dessa região. Existem mais de 700 espécies de aves, quase 200 espécies de répteis e mais de 190 mamíferos nessa região. Pantanal. Nós temos uma vegetação bem heterogênea, nós temos plantas higrófilas, áreas alagadas pelo rio, tolerantes a baixa concentração de oxigênio, e nós temos as plantas xerófilas, que em áreas altas e secas. Temos palmeiras, temos gramíneas, então nós temos uma vegetação bastante heterogênea. Sofre a influência dos seguintes ecossistemas: Cerrado, Amazônia, Charco e a Mata Atlântica. Ou seja, o Pantanal é a união de diferentes vegetações, diferentes formações vegetais. Por causa da sua localização, as temporadas de seca e cheia, com alta temperatura, o Pantanal é o local com maior reunião de fauna do continente americano. Então, nós temos, em época de cheia, determinadas espécies, em época de seca, de vazão nessa água, outras espécies se desenvolvendo. Nós temos jacarés, araraúnas, papagaios, tucanos e tuiuiu. O Pampa é caracterizado por uma vegetação composta por gramíneas, plantas rasteiras, algumas árvores e arbustos encontrados próximos a cursos d'água, que não são abundantes, esses cursos d'água na região.
existem cerca de 3.000 espécies de plantas vasculares, sendo que aproximadamente 400 são gramíneas, como capim mimoso, pelo menos 385 espécies de aves, como pica-paus, caturritas e anus pretos, e 90 de mamíferos terrestres, como guaraxaíns, veados, tatus. No Brasil, é um bioma ameaçado. O que nós podemos ver nesta aula? Vamos recordar que existem 5 pontos da consolidação da vegetação mundial e que a interação entre eles é fundamental para a determinação da vegetação da região. Nós vimos sobre as vegetações mundiais e principalmente sobre as vegetações nacionais, que o clima, relevo, solo, energia e a vegetação são os 5 fatores determinantes para o desenvolvimento da vegetação do nosso país e a vegetação mundial. Valeu, pessoal! Essa é a nossa última videoaula. Estarei com vocês na plataforma, no ambiente virtual. Vocês poderão tirar dúvidas, conversar, enriquecer o nosso conteúdo. Espero vocês lá e espero a participação de todos. Obrigada!